vai proferir a oração de sapiência subordinada ao tema Sistema Político, que novos desafios. O Dr. Jorge Barcelar Gouveia, professor catedrático e deputado à Assembleia da República. Magnífico reitor da Universidade Autónoma de Lisboa, professor Justino Mendes de Almeida. Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Cooperativa de Ensino Universitário, Dr. Eduardo Costa. Sr. Presidente da Assembleia Geral da Cooperativa, demais dirigentes. Excelentíssimo Sr. Provedor do Estudante, Dr. Alarcão Troni. Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Académica, Nuno Nabais. Excelentíssima Idalina, nossa mais antiga funcionária. Ilustres colegas docentes, prezados funcionários, queridos alunos, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Como calculam, é com particular júbilo que me associo a esta sessão solene de abertura das atividades escolares da Universidade Autónoma de Lisboa, ao mesmo tempo que se comemora também um especial aniversário desta instituição, o 25º aniversário do seu nascimento. Sem dúvida que este é um grande momento para toda a comunidade da nossa universidade. Um grande momento de encontro e de afirmação institucional, um grande momento de realização pessoal e familiar dos alunos, um grande momento de partilha de êxitos, de experiências e de amizades de todos os que se envolvem ativamente no processo de ensino-aprendizagem. Permitam, por isso, que saúde de um modo especial o magnífico reitor desta universidade e, na sua pessoa, toda a comunidade académica, dando os merecidos parabéns por esta data tão marcante. Parabéns, Sr. Reitor. Sempre entendi que o ensino superior jamais pode ser monopólio do Estado ou até que o Estado possa ter um qualquer direito especial de prevalência, de preeminência ou mesmo de concorrência com a livre iniciativa privada em matéria de ensino, que deve ser rigorosamente respeitada nessa liberdade como uma liberdade que decorre de uma mais ampla liberdade de escolha dos projetos de ensino que as famílias têm o direito de estabelecer para os seus filhos. Daí que seja muito justa a conclusão de que os 5 lustros de vida que a Universidade Autónoma agora assinala só podem deixar orgulhosos todos aqueles que serviram e servem esta casa. Dirigentes, docentes e funcionários. Sem esquecer que lá está os alunos que frequentaram e frequentam os seus cursos, levando consigo para a vida toda algo da alma da Universidade Autónoma de Lisboa. Quero dizer que aceitei com entusiasmo o convite para proferir esta oração de sapiência, que na melhor tradição académica se quer incisiva, mas substante. Considerei que seria interessante apresentar-vos uma perspectiva, claro que pessoal, a respeito do sistema político-constitucional português, sendo eu professor nesta casa de Direito Constitucional e sendo essa uma das mais privilegiadas áreas de estudo ao longo da minha carreira académica, que já tem mais de 20 anos. Fica desde já a promessa, e não é promessa de político, de que não misturarei considerações académicas, que fazem todo o sentido neste momento, com considerações político-partidárias, sempre descabidas nos espaços científicos em que o diapasão do discurso só pode ser o divulgar e fazer ciência. Agora, mais do que nunca, e até por experiência própria, sei bem que o discurso científico nem sempre é conciliável com o discurso político, mas garanto-vos que farei um esforço sério de autocontenção na segunda daquelas vestes que envergo neste momento da minha vida profissional. O que não quer dizer que a política, como arte de governar que é, não possa e não deva ser discutida e falada como um assunto de todos. Mas naquele nível superior em que ela merece ser encarada como a relevante tarefa de propiciar felicidade aos cidadãos, sendo aí que as opções fundamentais da nossa vida coletiva se definem. A política, a tal política com letra maiúscula, não é apenas algo de inevitável, como muitas vezes se diz correntemente, mesmo até com um receio de indiferença ou de desconsideração ou até de desprezo, em que tudo vai acontecendo, bom e mau, apesar da política. Não. A política é uma atividade nobre, uma vez que se destina a procurar soluções para o futuro de cada sociedade, desde que soluções, obviamente, consentâneas com os objetivos de justiça, de liberdade
e de igualdade que sempre devem nortear as opções de interpretação e de decisão que têm que ver com o interesse público. Tendo em conta esta minha especialidade académica, julgo ser oportuno, colhendo também inspiração no 25º aniversário da nossa Universidade, julgo ser oportuno que esta minha reflexão sobre o sistema político-constitucional se organize tanto numa análise retrospectiva, a respeito daquilo que aconteceu, das vicissitudes que ficaram no passado, como também uma análise para o futuro, visando enquadrar os grandes desafios com que hoje a política e o direito se deparam. Não deixa de ser interessante verificar que, nestes 25 anos de Universidade Autónoma de Lisboa, não deixa de ser interessante verificar a coincidência de esse período ter acontecido, ao mesmo tempo que também aconteceu uma das grandes e boas transformações que Portugal viveu nos últimos anos e que faz parte da sua importante história recente. A assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, em 13 de junho de 1985, e o início da sua vigência 6 meses depois, ano precisamente da fundação da nossa Universidade. Esta será uma alocução, algures, entre a política e o direito, sendo certo que a política só tem a ganhar com o direito, que lhe pode instilar valiosos propósitos, função que primacialmente, como sabemos, compete ao direito constitucional, de um modo exemplar, que é, aliás, às vezes também designado por direito político. E há uma metáfora que gosto muito de usar com os meus alunos do primeiro ano desta universidade e que explica muito bem a relação da política com o direito constitucional. A política, podemos dizer, nessa metáfora, é sempre um animal feroz que só um exímio domador consegue verdadeiramente controlar, estimular e ensinar. E esse domador é o direito constitucional. Só que esse animal feroz, a política, tem de ser contido dentro de uma jaula. E eis que surgem os direitos fundamentais das pessoas e os limites impostos às competências dos órgãos públicos, como sendo as grades dessa jaula. Outras vezes, essa fera pode ser estimulada a fazer coisas pela comunidade dos cidadãos, decidindo em favor de todos, com a orientação dada pelos princípios e pelos valores constitucionais que o direito constitucional transporta. O sentimento geral dos nossos compatriotas, neste momento, é de uma grande frustração em relação à política, ao sistema político e aos governantes, de um modo geral, imputando-lhes muitos dos males do país, sobretudo agora em que a palavra crise se hipertrofiou para designar tantas realidades que já não são apenas realidades económico-financeiras. Da minha parte, permitam-me que seja mais benevolente, começando por observar as conquistas que foram sendo alcançadas nestes anos de experiência política democrática que o nosso país tem vivido. Só depois importa analisar os males de que o atual sistema político padece, colocando-se devidamente em referência o conjunto de alterações estruturais de que todos precisamos. Naturalmente que, nesse contexto reformista que hoje se apresenta a todos evidente, a revisão constitucional e outras reformas políticas, legislativas e administrativas são instrumentos de consecução dessa finalidade geral de aperfeiçoamento do nosso sistema político-constitucional. Ilustres personalidades e convidados, minhas senhoras e meus senhores, a Revolução de 25 de Abril de 1974, da qual muitos dos que aqui estão já não têm lembrança ou nem sequer viveram, foi um grande acontecimento para o nosso país, tendo permitido não apenas recolocar Portugal nos ventos da história, em relação à qual divergia mais e mais, como principalmente por ter dado início a um conjunto de alterações estruturais relativamente rápidas e bem-sucedidas. Temos hoje a convicção, em muitos setores, de que Portugal está condenado ao fracasso, ou que as mudanças não se fizeram e não se fazem. Não julgo que isso seja verdade. Portugal pode ser bem o exemplo de como um conjunto variado e complexo de reformas se fizeram paralelamente e num escasso período de tempo. Tudo começou em 76, com a aprovação de uma nova Constituição, um documento bem pensado e maduro para a época,
Constituição portuguesa que exerceria, aliás, uma grande influência sobre outros textos constitucionais, a começar pela Constituição da vizinha Espanha, sendo também de frisar a importante Constituição brasileira. E com a Constituição de 76, os portugueses alcançaram a plenitude da democracia representativa, que até então absolutamente desconheciam. E até tinha sido negada, apesar das expectativas geradas pela Primeira República de 1910, aliás, que neste ano comemoramos no seu centenário. Ela própria, a Primeira República, crivada de contradições e de conflitos internos. A eleição da Assembleia Constituinte em 25 de abril de 1975, que durante um ano discutiria e aprovaria o novo texto constitucional, com um conteúdo de Estado de Direito Democrático, foi um marco histórico ímpar na nossa vida democrática. A primeira vez que os portugueses participaram numa eleição política livre e honesta em regime de sufrágio universal. A democracia tinha chegado finalmente nesse processo eleitoral e no conteúdo da nova lei fundamental aprovada. Outra grande reforma que Portugal também faria foi a reforma da mutação do seu sistema económico, em que nos anos 70 era atrasado e pouco industrializado, além de dirigido pelo Estado corporativo que se pretendia desmantelar. Aqui o percurso foi mais lento do que na reforma do sistema político, porque a organização da economia ainda se ressentiu, nos primeiros tempos, de algumas desviadas opções que duraria alguns anos a emendar. A despeito disso, foi possível corrigir o rumo e criar uma efetiva economia de mercado regulada, em que se garante a concorrência dos mercados, simultaneamente que o Estado não deixa de agir pontualmente como sujeito económico em áreas mais sensíveis do ponto de vista do impacto social das medidas e das opções. Muito relevante a este propósito foi a segunda revisão constitucional de 1989, na qual se decidiu a eliminação do anacrónico princípio, lembro-me bem dele, da irreversibilidade das nacionalizações. Preceito que assegurava, imagine-se com força constitucional, a perpetuidade das nacionalizações que massivamente foram aprovadas dias depois do 11 de março de 1975. Era óbvio que se impunha a sua revogação, possibilitando-se o cumprimento rigoroso e total das regras comunitárias da ótica da economia de mercado e das regras da iniciativa e propriedade privadas dos meios de produção. Mais recentemente, em processo de globalização acelerada, têm-se multiplicado os esforços de acompanhar as novas exigências de competitividade à escala mundial, não esquecendo os mercados preferenciais de Portugal e não esquecendo a vulnerabilidade da economia portuguesa por causa da sua abertura ao exterior. No último quartel do século XX, Portugal não deixou de realizar ainda uma relevantíssima reconfiguração do seu sistema social, herdando do Estado Novo um país atrasado e com analfabetismo, pobreza e desproteção social. Ora, foram estes anos de vigência da Constituição de 76, por junto com a ação de muitos governos com preocupações sociais, que lançaram os caboclos de uma renovação profunda, com melhorias visíveis ao nível dos recriados sistemas públicos de saúde e educação, bastante pensar nestes dois dados estatísticos muito relevantes. Por um lado, a taxa de analfabetismo, das mais altas na Europa nos anos 70, foi praticamente reduzida a zero em poucos anos. Por outro lado, Portugal passou a ser um dos países da Europa, e por isso também do mundo, com uma das mais baixas taxas de mortalidade infantil. Tudo isto foi obra de um Estado social que se construiu sobre os escombros de um rudimentar Estado corporativo e assistencialista que se tornou numa das imagens da modernidade portuguesa. Cumpre finalmente mencionar a mudança de mentalidades e dos costumes no Portugal dos últimos 30 anos. Mais os mais velhos e menos os menos velhos, todos nos recordamos do ar do Portugal antigo, com uma fortíssima censura social aos costumes e com uma pesada estratificação social, associada à inevitabilidade de uma ordem moral pré-estabelecida. Como as coisas mudaram em tão pouco tempo. Deixámos de ter uma mentalidade pacóvia e passadista
para nos lançarmos na novidade da liderança e dos projetos internacionais. Portugal já não é mais olhado como um país saloio, com uma mentalidade tacanha. Antes vai progressivamente fazendo jus à abertura de horizontes que o fez grande noutros tempos e que, de certo, o voltará a fazer grande no futuro. Ilustres personalidades, convidados, minhas senhoras e meus senhores. O que dizer agora do tempo em que vivemos, à luz deste nosso passado recente, que é brilhante e que até pode ser entendido como um verdadeiro milagre português. Termos feito, em 3 décadas, mais ou menos simultaneamente, 4 transformações radicais na política, na economia, na sociedade e na cultura. Infelizmente, o sentimento que hoje os portugueses se nutrem não é tributário deste importante passado, de que nos devemos orgulhar, não obstante alguns erros nesse percurso. É a ideia comum de que o sistema constitucional, apesar de ter permitido as aludidas transformações, tem deficiências graves e que precisa de urgentes correções, sob pena de entrar em ruptura interna, tanto na sua legitimidade como na sua eficiência. Na sua legitimidade, na medida em que os cidadãos se afastam mais e mais da política e não se revêem nas suas deliberações. Na sua eficiência, porque o poder público, do Estado e de outras entidades, se enfraquece dia a dia e não consegue tomar as decisões devidas a bem dos resultados a que se propõe. Sem dúvida que o primeiro destes 2 problemas é de veras preocupante, o qual se associa à opinião generalizada de que os decisores públicos não decidem aquilo que os cidadãos querem que seja decidido. Não é